Boa noite, Lisandra. Obrigada pelo convite. É uma honra conversar com você e com esse público maravilhoso que está sempre interessado em ser o protagonista da história. E aí a gente vai trocar aí umas conversas, um bate-papo, né, para saber como é que é esse negócio, né, que não é fácil. Com certeza. É um desafio, né, Daiane? Então, assim, o meu convite para você que está entrando aí, mandar aviãozinho, trazer mais pessoas para participar conosco. Tem muita gente que já mandou mensagem dizendo que vai, nem que seja assistir a gravada, mas vai assistir com a gente. A Daiane, que é a responsável, gente, ela está no fofoca de negócios, que está trazendo muito, né, uma visão muito interessante de quanto a gente pode saber mais. Porque a gente olha para o outro e aí, meu Deus, como é que ela consegue ficar linda, cuidada, bela, cuidar da vida pessoal, cuidar do marido, cuidar da família, cuidar das finanças, cuidar dos negócios. Me conta aí. Mas antes de tu contares isso, Daiane, eu quero que você se apresente para nós aí, para saber, as pessoas saberem quem é a Daiane, para o meu público que está te tendo pela primeira vez. Bom, gente, boa noite. Mais uma vez, Lisandra, obrigada pelo convite. Eu sou Daiane Souza Pinheiro. Eu sou mãe do José Neto e da Isabela. Eu sou CEO da empresa Real Equipamentos. Nós estamos na segunda geração, né, uma empresa familiar, e idealizadora do podcast Fofoca de Negócios, como você já falou, que é voltado para o empreendedorismo, um papo leve, que a gente conversa os perrengues, né, antes de chegar no sucesso, né, Lisandra, que também não é fácil. E aí, e também fico na área, o céu da Real Equipamentos e na área comercial, né? Fico levando ali junto com o seu José, que é o meu pai. A empresa tem 45 anos e ela é voltada para o ramo do empreendedorismo. Então, o objetivo é que a gente consiga cada vez mais fazer com que as pessoas percam o medo de empreender. Né? A Real Equipamentos está pronta ali para ajudar a ampliar o seu negócio, a iniciar o seu negócio, seja na gastronomia, seja no salão de beleza ou no ateliê de costura. Então, pensou em empreendedorismo, pensou em Real Equipamentos. Puxa vida, olha que top. Então, para vocês, e olha que está entrando gente aí que gosta de empreender. A gente tem a Rosinha, que já é uma empreendedora e que possivelmente, viu, Rosinha, estiver precisando aí, com certeza conta com a Real, a Eslane, são todas mulheres de negócios. A gente está com. Ixi, o Guilherme entrou, muita gente linda. Então, muito obrigado por estar entrando, muito obrigado por ter aceito o convite, Daiane. E quando você fala que uma empresa já está há 45 anos e você está nessa geração agora, nessa segunda geração, apoiando todo esse desenvolvimento, eu imagino que muita coisa faz diferença. E o Hélito já está dizendo, eu sou cliente da Real desde que eu me entendo por gente, pelo amor de Deus, Hélito, assim tu entrega a idade. Assim tu complica, pelo amor de Deus. Verdade, Wellington, muito obrigada pela parceria, né? Fica aí com a gente, que a gente vai falar de muita coisa legal, né, Lisandra? É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, vocês já conheceram agora a Daiane, e aí a pergunta já para começar, né? O nosso tema de hoje é protagonismo e posicionamento. Por que, Daiane? Algumas pessoas podem fazer escolhas. Eu posso ser aquela pessoa que está lá no segundo lugar, que toma as decisões muito depois, que não me posiciona, ou eu posso decidir aonde eu quero estar na minha vida, mas não é simples. E aí eu gostaria que você começasse contando para a gente o que é para você ser protagonista, como é que você tem vivido ser protagonista da tua vida em meio a tantas questões diárias, né? Então, Lisandra, como você já falou aí, não é fácil, né? E para nós sermos protagonistas, nós temos que tomar decisões. Se você não toma decisões, outras pessoas vão e tomam no seu lugar. E tomar decisão também não é fácil, né? Não é fácil.
Primeiro você tem que se autoconhecer, você tem que saber o seu objetivo de vida, quais são as prioridades, o que que você quer, o que que você quer entregar, qual o seu propósito. Então, tudo isso é um contexto onde você se encontra e que você vai decidir, né, ali à medida que vão aparecendo as situações. Ocorre que essas decisões, elas não são fáceis, né? Tem vezes que você está perdido, não consegue tomar uma decisão, e quando você não consegue tomar decisão, outras pessoas vêm e tomam no seu lugar. E aí as coisas vão acontecendo. A mesma coisa acontece quando você perde o time de tomar decisão. Às vezes é quando você perde uma oportunidade, passou, aí, pô, demorei para decidir e passou, agora não tem como voltar atrás. Então, ser protagonista da história é você entender o contexto onde você está inserido, está bem claro o propósito, qual é o seu propósito, qual é a sua missão, o que, que você quer, e aí você segue naquele caminho. Quando você segue nesse caminho, fica mais fácil, né? Um pouco mais fácil decidir, porque você já sabe onde você quer chegar, você já sabe os seus propósitos, você já sabe os seus valores, e então você decide de acordo com o que você almeja, com o que você pensa, e as decisões acabam indo no caminho certo. Porque quando você não é protagonista e você não decide, às vezes as coisas acontecem fora do seu controle e aí outras pessoas vão e decidem e não, às vezes, muitas vezes não era aquilo que você queria, às vezes ferem algum valor seu e para você voltar atrás é complicado. Então, se eu puder deixar falar algo aqui, seu protagonista, conheça o contexto de onde você está nesse momento. Depois, tenha muito bem estabelecido qual é o seu propósito na área familiar, na área financeira, na área dos negócios. Qual é o seu propósito? Qual o caminho que você quer seguir em cada área dessa? Onde você quer chegar? E vá escrevendo no papel. Eu gosto muito de escrever. Eu acho que quando a gente escreve e fica lendo, fica mais claro as coisas, né? Na minha rotina matinal, eu tenho o meu compromisso diário, que eu leio todo dia. E aí, à medida que as coisas vão acontecendo, eu renovo esse compromisso já com mais um degrauzinho. Então, esse é o caminho. Então, não é fácil, realmente não é fácil. Vocês têm que parar para pensar. E com tantas informações hoje de internet, de vida atribulada, quase as pessoas não têm tempo para parar e pensar na vida. Né? E aí as coisas vão acontecendo de uma maneira turbulenta e você fica. Perfeito. E você. Agora me diz uma coisa, Daiane. A Aline já entrou aqui com a gente, que é uma amiga linda, que eu já tive o prazer de trazer. E ela já está contando aqui para a gente que não é nem uma fofoca, é uma dica interessante. Ela está dizendo assim, gente, essa mulher acorda às 4 da manhã. Isso é real? Conta aí para a gente como é que tu faz uma rotina para ser a protagonista, para dar conta de gerenciar e administrar a tua vida e os teus negócios. Eu me acordo às 4 horas da manhã, em ponto, né? Aí tem aquela preguicinha e tal, fica ali uns 5 minutinhos, mas eu me acordo, aí a minha rotina, aí lavo meu rosto, escovo meus dentes, coloco, a Aline tá doida para fofocar. Faço a minha rotina ali, né? Escovo meus dentes, né? Amarro meu cabelo e ponho minha roupa de academia. Quando eu já com roupa de academia, eu tenho uma rotina matinal que ela dura aproximadamente 30 a 35 minutos. É onde eu faço as minhas orações, as minhas meditações, eu renovo o meu compromisso comigo mesmo. Ali no meu compromisso tem os meus objetivos de vida, o que, que eu quero em cada área, né? E aí eu rezo o terço, todo dia eu rezo o terço. Então, fica entre orações, terço, meditação e compromisso. Isso dura mais ou menos uns 35 minutos. E aí, após isso aí, às vezes, quando eu não me atraso nas minhas orações, eu desço
para a academia, que fica aqui no prédio mesmo, às 5 horas da manhã, e eu já tenho uma personal que está me esperando, né? E aí eu começo a minha rotina para o corpo. E eu costumo dizer que todo dia nós enfrentamos guerras, tanto espirituais como atribulações do dia a dia. Então você tem que acordar e se preparar mentalmente, e por que não dizer corporalmente? Né? Porque você, naquele agito, faz uma coisa, faz outra, aparece um problema, pega a menina no colégio, menina adoeceu, a diretora liga e vai. Então, o seu corpo tem que estar preparado para absorver esse tipo de situação. Gisele, amor, obrigada. Então, você sai todo dia, você tem que sair armada e protegida. E com seu corpo preparado para qualquer tipo de atribulações que apareça. E aí eu faço academia de 5 às 6, subo, né, no meu apartamento, acordo as crianças, e aí o café, eu já deixo o café pronto à noite, né, a mesa já fica toda pronta, e aí eu acordo eles acordam, vão tomar banho, eu também tomo banho. Terminando o banho, a gente senta na mesa, toma café todo mundo junto, e eu saio. Deixo ele na escola, e aí eu já começo, já chego na empresa, ali por volta de 7h30, 7h40, e, e aí chego na empresa, aí eu tomo outro café, que eu sou viciada em café, Lisandra. E aí já começa a minha rotina. Geralmente já tem reunião, já tem coisas para decidir logo de manhã cedo. Olha aí, a Aline só fofocando. Meus filhos sabem fazer café, José sabe fazer o ovo dele, Isabela sabe usar airfryer. Então, eu tenho 2 filhos maravilhosos, né? Sabem cozinhar, né? São muito responsáveis e nós nos ajudamos mutuamente. E aí comecei a rotina do trabalho. E como a gente sabe, né, as decisões já começam logo de manhã, você tem que decidir, você tem que se posicionar. Muitas vezes eu deixo as reuniões importantes para decisões logo pela manhã, né, que conversas, reuniões online ou presenciais mesmo. Decisões difíceis, elas são tomadas pela manhã. Não gosto muito de tomar decisões à noite não, final da tarde, porque você já está um pouco mais cansado. Então, final da tarde é tomar decisões leves, né? Claro que você tem controle disso? Não. Não, não tem controle. De repente, você tem que tomar uma decisão bem arriscada à noite, à tarde. Aí você se prepara mentalmente, tira ali uns minutinhos antes de entrar na reunião, renova a energia e vão para cima. Decisões são para ser tomadas todas as horas. Então, isso, Sandra. Então, isso Olha faz parte do protagonismo. Eu escolhi, né, ter esse momento de oração. Eu sou católica, mas eu escolhi dar prioridade, tanto que a missão número 1 são as minhas orações matinais, depois o meu físico, e aí tomar aquele café com meus filhos, enfim. Então, são pequenos passos que a gente dá, né? Foi fácil? Não, é muito difícil. Fácil acordar 4 horas da manhã? Não, não é. Tudo exige um treinamento e o que você quer, qual o seu propósito, né? Qual o seu propósito? Eu tenho uma doença autoimune chamada espondilite anquilosante e eu não posso ficar sem fazer exercício físico. Eu faço exercício 5 vezes por semana. Então, porque senão eu travo a coluna e eu fico com muitas dores, eu tenho que tomar muitos remédios. Então, tudo é uma escolha, é decisão. O que você quer? Você quer na área religiosa? O que você quer para o seu corpo? O que você quer na área financeira? Então, é decidir e seguir o caminho. Fácil? Não, não é. Mais uma vez, não é, não é. É isso aí. Gente, olha só, para quem está entrando agora, deixa eu situar vocês, que já deu até para entender, né? A gente está falando de protagonismo e de posicionamento. E a Daiane, que é uma empresária, CEO da Real Equipamentos, já está dizendo, olha, primeira coisa, deu para perceber, ela tem uma agenda programada. E é claro que tem as circunstâncias, mas no geral, ela consegue fazer o quê? Funcionar, né?
Daiane, pronto, daqui é Daiane. Pronto. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que se você quer ser protagonista da sua vida, você tem que planejar. Como é que eu vou ter o meu dia? A Priscila está aí assistindo com a gente, junto com a Aline, que estão aí fazendo as fofocas da noite, e aí já está dizendo. E às vezes a gente, na correria, pode ser que eu perca e não enfoque, né? Não faça um foco de alguma área da minha vida. E isso atrapalha. Porque na hora que você acorda, faz suas orações, vai malhar, vai tomar um café, bate papo, leva na escola, muitos pilares você já está atingindo. Ou seja, você já está se conectando para que as coisas fluam até você ir trabalhar. Então, mais uma orientação que ela dá para você, que você quer ser protagonista da sua vida, é você ter realmente uma rotina. Agora, gente, é disciplina. E disciplina são para os fortes. Até o pessoal me falou, quando eu mandei o convite, eu falei assim, gente, ser protagonista da história é ser forte. Em que sentido? É ter decisão. E é isso que a nossa amiga está trazendo para a gente. E olha só uma coisa interessante que eu quero compartilhar, Daiane e os nossos convidados. Gente, o mundo mudou nesses últimos 20 anos mais do que nos 2.000 anos anteriores. Olha o tanto de mudança que a gente está sofrendo. Né? O Hélio está reforçando aqui, disciplina é para os fortes e maduros, exatamente. E a gente também está falando de maturidade emocional, que você entenda, né? Você tem esse propósito claro do que eu quero para mim. Agora, isso tem um preço. Essa organização exige dela. Ela está falando, olha, pode ser que às vezes eu fuja um pouquinho, aconteça alguma circunstância, mas eu vou guiada, ela anota o que eu vou fazer no meu dia. E aí, quando eu estou falando dessas mudanças, eu acho muito interessante cada um pensar que o mundo foi tanta mudança geográfica, política, cultural, às vezes até emocional, né? Hoje a gente tem visto muitas circunstâncias acontecendo. E aí, o que acontece? O mundo fica uma confusão, é uma fusão de mudanças, de novidades, e isso pode ficar confuso. E aí, gente, a confusão maior, ela não está só necessariamente fora da gente, ela está dentro da gente. E aí, quando a Daiane vem trazer que é necessário ter essa disciplina, cai a minha ficha aí. Eu não sei se está caindo de mais pessoas. Meu Deus, disciplina é tudo. Eu tenho uma amiga que fala isso, sabe? Disciplina é tudo. Você quer ter uma jornada de sucesso, você precisa ter disciplina. E isso realmente faz muita diferença. Me diz uma coisa, Daiane, tem alguma área específica que você sinta que se posicionar, ser protagonista, exige um pouco mais de você? Ou você consegue lidar com equilíbrio em todas as áreas? Sandra, assim, o equilíbrio, ele é muito importante. E você tem que procurar isso em todas as áreas. Mas, assim, eu procuro diariamente tentar equilibrar todas as áreas. Mas, gente, não tem como dizer assim, por exemplo, assim, um filho adoece. Cara, vai pesar o filho. Você vai lá voltar. Agora voltou. Você vai ter que largar o que para cuidar daquele filho, né? Por exemplo, eu lembro na pandemia. Na pandemia, eu lembro muito bem o seguinte, tá? Ninguém entendia nada daquilo que estava acontecendo. Minha irmã, que está até aqui, a Daniele Pinheiro, beijo, que é médica. Liguei para ela, falei, olha, não vou parar de trabalhar nenhum dia. O que é preciso fazer? Porque senão nós precisamos manter a empresa em pé. Então, primeiro me certifiquei da segurança da minha família, da segurança dos funcionários. Tá bom? Tá todo mundo seguro, todo mundo sabe o que fazer, vamos trabalhar. Então, nessa hora, o foco foi a empresa. Até porque a nossa empresa, na pandemia, ela montou as várias cozinhas dentro de hospitais. Porque a demanda aumentou, então a comida dos hospitais aumentaram, então a cozinha industrial de hospital aumentou. Então, a gente tinha que entregar mercadoria e tal. Então, o foco foi todo para lá. Nós não podíamos deixar a sociedade na mão. Sem contar os pequenos empresários, as pessoas
que saíram dos seus empregos e precisavam continuar a trabalhar para ter um sustento ali para a família. Nós vamos entregar para essa pessoa que está querendo fazer um sanduíche em casa e vender. Nós vamos entregar a qualquer custo. Nós não podemos deixar a sociedade na mão. Então, na época da pandemia, a veia empresarial falou muito forte. Falou muito forte. Porque, vamos dizer, como eu disse ali, o propósito falou mais alto. O propósito, olha minha mãe falando, eu já estou até chorando aqui. O propósito da empresa, com a sociedade, o compromisso com a sociedade, o compromisso com as pessoas. Gente, vocês não têm ideia, as empresas que fecharam e foram atender em outros, em tipo delivery, para poder entregar para as pessoas. As pessoas não podiam sair de casa. Então, o Real Equipamento tinha um dever, a obrigação de ajudar a sociedade. Nós não podíamos fechar as portas. Tanto que a gente entrou esqueci até o nome, com a necessidade prioritária, que na época foi aberto, porque tinha hospitais precisando de equipamento, tinha os supermercados que ampliaram, tinha os restaurantes de delivery. Então, na pandemia, a veia empresarial falou mais forte. Claro que era um olho no peixe, outro no gato, né? Vendo como é que estava a família, e ligando, está todo mundo bem, vocês tem que ir ali, tá, põe a máscara, usa álcool. Então, toda hora monitorando tudo. Então, quanto à pergunta, se tem alguma área que pesa mais, eu não tenho. Vai depender do contexto. O que está acontecendo naquela hora? O que você tem que decidir? Porque na pandemia você tinha que decidir. Muitas pessoas decidiram fechar os seus negócios e cuidar da família, né? E está tudo bem, gente. Isso é decisão. É o que é valor, é o que importa. E naquela hora você tem que estar bem para poder decidir. É como eu digo, teve vezes que eu tive que tomar decisão cansada do dia, sai um decreto 8 horas da noite, e agora o que a gente faz? Então, me lembro que muitas vezes fiquei em reunião até 10, 11 horas da noite para fazer a estratégia do outro dia. Então, assim, tem que ter um momento que você para, pensa e tem que decidir, não tem jeito. Então, tem que estar muito bem preparada para tudo. Por isso que a rotina espiritual, a sua fé, independente de religião, ela sempre tem que estar no nível muito bom, muito regulado. Porque se você não estiver regulado, você não consegue ter uma conexão. Eu sou tão íntima de Deus que eu chamo, cara, me ajuda, cara, tu tem que me dar uma luz. Então, assim, ele é tudo, né? Deus é tudo e ele que rege a vida. Então, para você conseguir conciliar todas as áreas, você tem que estar bem espiritualmente, emocionalmente, né? Fisicamente, né? Quando eu digo fisicamente, gente, é você estar bem com o seu corpo, não interessa. Tem gente, eu gosto de ser magra, magra, magra. Ótimo, parabéns, está ótimo. Eu gosto de ser fofinha, está ótimo, parabéns. Você tem que se sentir bem, independente do que as outras pessoas falem. Vocês pensam, mas o padrão é esse. Você está bem? Então pronto, acabou. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem com a sua roupa que você está vestindo. Você tem que estar bem para falar com alguém. Então, se você estiver bem, você consegue resolver a situação, né? Se a sua mente estiver atribulada, se você não estiver bem com o seu corpo, você vai resolver uma situação, mas talvez não da maneira que você gostaria de resolver, né? Muitas vezes a gente tanto bem já não consegue resolver tão bem. Pô, devia ter feito isso. Mas enfim, né? São etapas da vida e a gente amadurece com os erros, né, Lisandra? Exatamente. Gente, para quem está entrando agora, a gente está com Daiane Pinheiro,
CEO da Real Equipamentos, e ela está contando para a gente como é que é ser protagonista da sua história. E eu estou muito encantada em saber, porque eu não sabia de todos esses detalhes, e ela está trazendo para a gente está falando de posicionamento, o quanto que na pandemia ela precisou tomar decisões. E você só consegue tomar decisões se você realmente estiver equilibrado emocionalmente, espiritualmente, economicamente, você vai precisar tomar uma decisão. E assim, e a preocupação, e aí eu falo, sabe, Daiane, que não é só o espírito empresarial que te atingiu nesse dia, pegando a fala de várias pessoas que te elogiaram durante a tua fala. É principalmente o servir. Porque ela não estava preocupada só com ela estava preocupada com uma sociedade que estava envolvida. Porque ela podia só dizer, eu tenho que cuidar de mim e da minha família, eu tenho condição financeira de me fechar e me manter. Não foi esse o objetivo, né? O objetivo realmente foi o quê? Contribuir também com a sociedade e manter o negócio, porque são muitos colaboradores dependendo de vocês. Então, a Aline bem que colocou isso, a sua gestão realmente foi muito focada e a Gisele confirmou dizendo que vocês têm uma tendência à parceria, isso é incrível, né? Então, faz toda a diferença. Eu acho que quem entrou também aqui, a Vanessa, que é uma empresária do teu nível, sabe? Essa coisa mesmo de ser uma pessoa de mente aberta, que trabalha, que se preocupa com o outro, isso faz muita diferença. Obrigada aí pelos comentários, gente. E lembrando sempre que eu só consigo fazer o meu melhor se eu tiver o quê? Bem comigo mesma. Aí a gente está falando que essa saúde física vai depender de como você se sente bem. Eu estou reforçando as palavras da Daiane. Eu sempre gosto de fazer um resuminho, viu, Daiane? Quando a pessoa termina, para aqueles que entraram, tomem partido para entender, né? E aí é só gente feliz, batendo palma mesmo pela tua fala. Parabéns. E aí eu falo, gente, de novo, ela poderia escolher ser vítima ou ela poderia realmente ser a protagonista da história? E eu pergunto para vocês, isso, gente, a gente chama de autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela vida que eu tenho levado e só eu posso fazer qualquer mudança. E aí a pergunta, vocês têm sido protagonista da sua história? Eu estou trazendo uma pessoa aqui que sentiu tanto medo quanto preocupação como qualquer um de nós. Mas ela decidiu, bom, eu tenho uma responsabilidade social, eu tenho uma responsabilidade com o meu time que está aqui, para eu não estar dispensando ninguém. Tem muitas responsabilidades. Então, quando você se posiciona, você toma as decisões. E eu gosto muito de falar sobre isso, viu? E sentir isso, sentir essa firmeza, e é claro que tem hora que as coisas podem, né, dar uma... Mas aí você se apega a Deus, né? Que olha, vocês viram que ela é íntima. Realmente. E aí a coisa funciona, certo? E eu queria te perguntar uma coisa, quando você fala disso, que eu estou acompanhando aqui na minha... O que te tira do sério? Daiane, você que é uma mulher centrada, que tem uma maturidade, eu não sei não, eu tenho certeza que a Aline vai contar pra gente, mas eu quero saber o que te tira do sério. De verdade, que faz, às vezes, você cambalear, mas que você volta, né, fixa, você tem uma questão familiar muito forte, uma origem e uma sequência. E aí eu quero saber, olha, a Aline até respondeu, fixe! Então você sabe que vem coisa para aí, todo ponto. O que te tira do sério? Bom, antes de responder, eu vou mandar um beijo aí para Carla, que é a colaboradora lá da empresa. Carla, beijo. Carla trabalha lá na logística, e aí eu me lembrei, quando você falou de intimidade com Deus, lá na empresa, antes da gente começar o expediente, nós temos o chamado PA. O que é o PA? É o pare agora. Pare e vamos fazer uma oração. Isso é em todos os setores. Então, me lembrei, porque vi aí a Carla. Carla, obrigado pela audiência. A Aline aí está torcendo aí pelas fofocas. Mas vamos lá. O que me tira do sério? Lisandra, o que me tira do sério é a mentira. Eu não suporto. Olha, ele está pedindo beijo. Beijo! Beijo, amiga. Aline, linda. O que me tira do sério, de verdade, é a mentira. E isso eu deixo bem claro para todos os meus gestores, porque nós temos 45 anos de empresa, então a gente já passou por várias coisas. Então, assim, não minta, não omita, por pior que seja o problema, venha e fale, que com certeza a gente vai
vai resolver juntos. Mas a mentira e depois descobrir, isso realmente, cara, me desestrutura. A minha base, ela cambaleia. Quando eu descubro uma mentira, eu fico assim, as minhas energias são roubadas. Eu tenho que me isolar um pouco, pensar e agir, porque realmente a mentira me tira do sério. A Nassime está dizendo aí, não gerar EBITDA, também me tira do sério. Não gerar EBITDA me tira do sério também. Mas a mentira, eu acho que é o que realmente me desestrutura, né? E eu falo isso assim para quem eu chamo meus pares, né? Para quem trabalha lado a lado comigo, eu falo isso várias vezes. Olha, não me esconda, a gente vai resolver qualquer tipo de situação, enfim. Então, a mentira nossa, aí é bem complicado. É, e assim, é algo, Nizana, que eu vejo assim, que não tem necessidade, sabe? Não tem necessidade. Qualquer conversa você consegue contornar. Claro que dizer que é algo errado não é fácil. Mas, cara, nada é fácil nessa vida. Chega e fala. Oh, aconteceu isso, pronto, acabou. O outro lado vai espelhar, vai gritar, mas vocês vão sentar e vão resolver a situação. É o que eu falo para os meus gestores. Vocês vão fazer uma coisa que vocês acham que está errado, vocês vão me falar. Claro, eu vou dar um puxão de orelha em vocês, mas nós vamos resolver tudo. Né? Resolve. Mas ficar escondendo ali, jogando debaixo do pano, nossa, é muito ruim. Em todos os campos. Né? Ou seja em relacionamento, ou seja na sua empresa, ou seja, não sei porque, eu digo, a empresa é um relacionamento. Você tem gestores que você confia. Sim, nossa, nem de. Você confia ela do sério mesmo. Vocês perceberam, né? Mentira, ela do sério mesmo. E é verdade, é muita gente falando. E o pior de tudo, viu, gente? O mentiroso, ele também não é autorresponsável. Por quê? Porque ele não é capaz de assumir aquilo que, de alguma forma, está circulando entre ele. E aí eu quero aproveitar, já que você falou de uma forma tão forte sobre a mentira, que, gente, não é bom para nenhum pilar da tua vida. Se você mente para você mesmo que você está fazendo algo certo, se você mente num relacionamento conjugal, se você mente para os teus filhos, se você mente na tua empresa, pode ter certeza que a coisa vai se perder. E como diz o Alexandre que está participando aí com a gente, mentira tem pernas curtas, mas cedo ou mais tarde se descobre. E aí eu quero aproveitar para falar se alguma coisa na tua vida não está dando certo. Será que você não está mentindo para você mesmo sobre aquela realidade? Se alguma coisa na tua vida não está fluindo, será que você não está se omitindo e não se posicionando como a Daiane colocou? E é claro que é desafiador. Como é que você está? E aí eu aproveito, viu, Dai, para convidar você, seu time, as pessoas que estão participando para participar de um treinamento, uma imersão de um dia chamado Poder da Autorresponsabilidade. Gente, a autorresponsabilidade é tão poderosa que ela muda teu mindset. E quando você percebe que falar a verdade, enfrentar o teu vivenciar os teus acertos te transforma numa pessoa muito melhor, você entende, gente, que é muito melhor assumir quem você quer ser, quem você pode ser, né? Então, é uma escolha muito grande, mas é desafiador, tem ônus e bônus quando você está ali preso na falta de autorresponsabilidade, porque a falta de autorresponsabilidade te transforma numa pessoa ingrata, numa pessoa impaciente, numa pessoa intolerante, numa pessoa arrogante, porque a pessoa não está disposta a ouvir. Então, eu acho que foi muito pertinente a presença aqui da Daiane, colocando o seguinte, é desafiador. Tem dias que não é fácil, ela faz escolhas, ela segue uma disciplina, tem horas que tem que fazer, se tem uma circunstância ou outra, mas, gente, com autorresponsabilidade. Não é isso, Dai? O que você acha?
A autorresponsabilidade é muito. Também não é uma coisa fácil, e está aí o curso da Nisandra, excelente, recomendo, porque quando você começa a colocar a culpa dos outros, você começa a terceirizar essa culpa. Então, nada é culpa sua. Ah, foi o universo que quis. Não, gente. Pega essa rédea, descasca essa banana e olha, e aí, como é que eu vou enfrentar? E falar e encarar o medo. Quando você encara os medos, as coisas acontecem. Porque você pegou as rédeas, você é dono da sua vida, você é dono das suas decisões. Então, pegue essa autorresponsabilidade, decida, tenha um propósito e siga. Só que enquanto você terceirizar a culpa, você não consegue. E aí, esse curso é altamente recomendável mesmo. Inclusive, o meu time de liderança todo vai fazer. Para você assumir, olhar de frente o problema e falar, tá, beleza, esse é o problema, o que eu vou fazer? Porque quando você faz isso, gente, as portas se abrem. As portas se abrem. Então, aí as coisas se abrem, ficam mais leves, você fica mais leve e tome decisão. Como a Aline falou no podcast, decisões são para ser tomadas pelo menos 3 vezes ao dia. Então, tome as decisões, sejam responsáveis pela sua vida, decidam, escrevam onde vocês querem chegar, que com certeza vai chegar. E a espiritualidade, gente, desenvolvam. Eu quero. Tem gente dos Estados Unidos assistindo a gente, tá? Uau. Vou mandar um beijo para a Roberta. Amiga, beijo. Beijo, beijo. Então, a Roberta também é super guerreira. Tem gente de Portugal que já está assistindo também, né? Então, assim, gente, que fantástico entender que essa construção dessa pessoa que está aí com a gente, dessa convidada linda, que é protagonista da história dela, dependeu muito do quê? Dos valores que ela deu para a vida dela e para as coisas que são importantes em volta, inclusive da importância para os outros, né? Que são os colaboradores, que é muito fortemente os pais, que eu vejo um orgulho muito grande, né? A Gisele já está falando assim, e é preciso ter coragem para ser autorresponsável, é verdade. É verdade. E aí, é uma coisa muito interessante, pegando a fala também da Aline, que falou dessas doses homeopáticas aí diárias de decisão. Gente, olha só, o desejo não muda nada. O que muda são as nossas decisões. Então, só desejar não é suficiente. Eu preciso decidir. Então, meu convite é que você decida, assim como a Daiane tem decidido, diariamente, para realmente seguir algo que te interessa, escrever, se pontuar, porque isso, gente, vai fazer muita diferença. Então, quando você não para, né, você vive seguindo no automático e não para sentir, para decidir, para olhar qual é o momento melhor para você tomar suas decisões, que às vezes tem que dar um passo para trás, dar 2 e depois caminha 4 para frente, a coisa vai fluir. E eu penso assim que é esse 2 motivos reais de sucesso dessa convidada linda que está aqui na frente da gente. É essa capacidade de decidir realmente o que ela quer. As decisões a gente erra e acerta, sim, mas faz parte do crescimento, não é isso, Daiane? E aí, crescimento. Eu peço e como que você deixa... Foi o Elton falou, o amadurecimento também vem com as decisões erradas, né? Então... Exatamente. Então, tudo tá aí. E assim, gente, tá gostoso demais. Nossa live já está encerrando com essa mulher. E aí, quem não assistiu, a gente vai deixar lá para vocês, vai deixar gravada, porque eu tenho certeza que vocês não tinham noção quanto de coisas, de decisões e de momentos também a Daiane passou. Então, às vezes, a gente tem uma ilusão que aquela pessoa ela vive no mundo cor-de-rosa. Não. Tem horas que fica preto, mas tem que resolver. Tem hora que fica azul, tem hora que fica roxo, tem hora que fica amarelo. Não importa qual é o momento para você tomar a decisão. Tá? Isso vai fazer muita diferença. Como diz o Alexandre, fica a dica. Isso aí. E aí eu queria que você compartilhasse, para finalizar,
né, uma orientação. Eu nem vou falar dica, porque dica é muito pouco. Porque o que você está falando é muito mais que dica para a gente, é uma orientação. Uma orientação sobre como, de fato, ser protagonista da tua história. Como, de fato, principalmente, né, as mulheres, que a gente está na Semana das Mulheres. Como eu faço para viver o que eu tenho de melhor, viver a minha essência, a minha identidade, respeitando a mim, respeitando os meus sonhos e indo atrás deles, buscando. Sandra, não tem, vamos dizer, uma fórmula mágica, mas eu vou compartilhar aqui o que eu faço, né? E eu acho que todos, né, deveriam fazer. Quando eu vejo que o momento que está muito atribulado, ou passou uma semana muito atribulada, que eu, né, perdi ali alguma base, eu me isolo, mas isolo mesmo, pego, vou para o meio do mato. E geralmente, assim, quando eu falo assim, eu vou para algum lugar, num hotel de selva, ou um sítio que alguém me chama, de preferência que não tenha eletrônico, não pega internet, não tenha televisão, aí eu vou dizer aos meus filhos, assim, já se acostumaram, mas no início foi horrível. Porque imagina adolescente ficar sem telefone, sem internet. Então, eu me isolo, sem contato com eletrônico nenhum, e eu tiro aquele momento para rever a minha essência. Quais são meus valores? Quais são meus propósitos? E realinhar, né? Existe aí as pessoas que falam realinhar os chakras, né? Enfim, mas eu digo realinhar corpo, mente, espírito. Vamos realinhar aqui, pensa um pouco na vida, pensa o que aconteceu na semana e volta, revigorado. Então, pense, tire um tempo para você, longe dos eletrônicos, desligue a televisão, desligue os celulares e tire um tempo para você. Nem que seja 3 horas, 4 horas, mas pense em todas as áreas da sua vida. Esvazie seu cérebro, né, a sua mente dos problemas e pense o que você gostaria no futuro. E na área financeira, na área pessoal, na área familiar, e vá dividindo as áreas da sua vida. Como que você quer? Tire esse tempo, se conecte consigo mesmo, de preferência na natureza. A natureza é excelente, você respirar um ar puro. Depois que você se conectar, escreva o que veio. Escreva, eu quero fazer isso, meu propósito de vida. Escreva e mantenha aquilo você lendo todos os dias, que as coisas vão se encaixar. Dessa forma, você já está dando um grande passo para ser o protagonista da sua história, porque você já está com tudo claro. Você já se alinhou, você já sabe o que você quer. E é só ler e agir de acordo com o seu compromisso. Então, eu faço dessa forma, Nizam. Se é uma fórmula mágica, não sei, mas para mim dá certo, né? Eu me isolo, eu gosto de ir para a natureza, ficar longe de eletrônicos e me conectar comigo mesmo e dar um overview na minha semana, na minha vida, o que eu preciso melhorar um pouco mais, me concentrar nos valores, no propósito, eu estou no caminho certo, enfim. Eu acho que essa seria assim, já um grande passo para quem quer ser o protagonista da sua vida. Perfeito. Gente, então a gente vai ficar por aqui com essa orientação maravilhosa, né? É você se conhecer, tirar um momento aí para dar uma parada, uma reescrita aí de alguma coisa, repensar o que deu certo, o que não deu certo, né? Essa semana tiveram várias coisas na minha vida que deram certo e outras nem tanto. E aí você tem que respirar e entender. Seguir o fluxo, mas entender que eu posso fazer diferente, o que eu vou fazer para acertar. Então, essa foi a orientação linda da Daiane. Daiane, só gratidão, tá? Tirei até os comentários, eu sei que você recebeu 1000 comentários lindos, obrigada por estarem com a gente. Deixo de novo o convite para vocês participarem do treinamento o Poder da... Olha, estou tão poder da ação na cabeça, o poder da autorresponsabilidade. É um treinamento inédito, teve a palestra do Paulo Vieira, mas agora a gente vai estar fazendo o curso. E até orientado por uma turma, inclusive ele mesmo quando falou comigo, Lisandra, ainda não teve aqui em Manaus um curso desse, faz um trabalho legal. E como eu sou ministrante oficial e fui premiada, então a gente sempre recebe algumas
dicas assim melhores, né? Então, o que que eu quero dizer para você? Só gratidão, que Deus te acompanhe, te abençoe, muita prosperidade e que realmente você consiga levar essa luz para a tua família, para as pessoas com quem você trabalha e sucesso. Muito obrigada e uma noite assim de glória e obrigada a todos, gente. Muito obrigada, Dani. Obrigada, Elisandra. Obrigada a todos. Um beijo. Obrigada pelo convite. Tá bom, então. Tchau. Até a próxima. Tchau.